para começar, após a Polícia Federal apontar vários indícios de possível envolvimento entre Dias Toffoli e Daniel Worcaro, o ministro que foi sorteado, relator do pedido de abertura da CPI do Banco Master, se declarou suspeito. Isso aconteceu há pouco. Em decisão, o magistrado alegou foro íntimo. Não entrou em detalhes sobre o seu afastamento. Horas antes, Toffoli havia sido sorteado relator de uma ação apresentada pelo deputado Rodrigo Hollenberg. Ele pediu que a Justiça obrigue a Câmara dos Deputados a instalar a CPI para apurar o escândalo envolvendo o Master e também Daniel Worcaro. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, ao vivo, a postos, vai trazer suas análises e reflexões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Decisão tomada pelo ministro Toffoli, se declara impedido, alegando foro íntimo, mas obviamente que muitos colocam em perspectiva aquela decisão tomada por ele à época da relatoria. Não se declarou suspeito nem impedido, mas saiu de forma voluntária. Enfim, quais são suas impressões a partir dessa decisão de Dias Toffoli? Bem-vindo. É um pequeno gesto sensato num oceano de insensatez. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência, que está diante de mais esse enigma. É um gesto sensato, mas é muito pouco, muito tarde. Não basta. É preciso muito mais. Magistrados não podem ter interesse nos processos que conduzem. Se tinham interesse e conduziram a si mesmo, isso é gravíssimo. Não se pode simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Pois é, sempre importante lembrar que reportagens apontaram que a empresa que o ministro é sócio foi sócia de um resort e essa participação da empresa foi vendida a um fundo ligado ao Banco Master. Chama agora o Luiz Felipe Dávila para também trazer suas impressões a respeito dessa notícia, essa informação que foi divulgada há pouco, o ministro Toffoli pedindo para sair, se afastando de uma nova apuração que envolve o caso do Banco Master, se declara impedido e a justificativa é uma decisão de foro íntimo, Dávila. Foi uma decisão sensata do ministro Toffoli, mas isto não encobre o que ocorreu antes. Não podemos esquecer que houve uma decisão unânime do colegiado do Supremo Tribunal Federal, 10 juízes. Praticamente foi um voto de desagravo a Toffoli quando ele desistiu da relatoria do projeto, como se ele não tivesse nenhum envolvimento com esse caso, como se ele fosse suficientemente imparcial para poder julgá-lo. Quando, naquela época, Caniato, os fatos já mostravam o envolvimento da família do ministro com o Banco Master. Então, foi uma reação do corporativismo para que Toffoli abrisse mão da relatoria do processo. Agora, ele fez muito bem, porque se não tivesse feito esta atitude de renunciar à relatoria desse projeto, certamente os holofotes estariam em cima dele e agravaria a situação dele. Não podemos esquecer que ontem mesmo houve já pedidos de CPI no Congresso Nacional e muitos aí voltados para o Supremo e impeachment de ministros como Toffoli. Então, fez muito bem o ministro recuar neste momento. Mas o caso continua sendo exposto de tal sorte que ele pode votar no caso que está sendo relatado pelo ministro André Mendonça, porque os 10 juízes entenderam que não havia nenhum conflito de interesse nesse caso. Por isso, foi uma boa notícia, mas é bom ficarmos em estado de alerta. Seria um novo momento da Suprema Corte, uma reavaliação do próprio ministro? Passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo está ao vivo com a gente aqui no estúdio, vou até para aberta para prestigiar o nosso estúdio. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro que muitas reflexões a partir dessa decisão tomada pelo ministro Toffoli. O Mota e o Dávila falam em sensatez, mas muitos lembram a época em que Toffoli era o relator do caso que apura a fraude no Banco Master.
e os atos e as decisões tomadas à época em que ele era relator. Muitos talvez se lembrem disso e questionem agora, né? Bem-vindo. Pois é, Caniato. Boa noite a você, boa noite a Musa, ao Dávila, ao Mota e boa noite especial para a nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, essa situação que a gente está vendo hoje, em que o ministro Dias Toffoli se dá por impedido e não toma decisão alguma, né? Não reconhece o resultado do sorteio em que ele teria que decidir sobre obrigar ou não o parlamento, o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, a instalar a CPI do Banco Master. Me parece, Caniato, aquele momento na Copa, salvo engano, de 94, em que o Branco chuta a bola para o gol e o Romário só desvia e deixa a bola entrar no gol. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o pedido do deputado Hollenberg é para que o Supremo Tribunal Federal obrigue a Câmara dos Deputados a instalar essa CPI. O problema é que existe um regimento na Câmara dos Deputados e a instalação ou não de CPI se dá no contexto da política. Se há ali um número específico de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo dentro da Câmara dos Deputados e há também uma fila de outras CPIs que também têm assinaturas suficientes para serem instaladas, fica a pergunta: vão instalar do Master na canetada? É a única CPI que está na fila que é relevante? Se é a única relevante, por que as outras então tiveram assinaturas? E aí a gente percebe que, se a construção não for dentro do parlamento, vão ficar fazendo essa chicana jurídica que não vai dar em absolutamente nada. Então, me parece, Caniato, que esse atalho que o deputado Hollenberg tentou pegar é simplesmente para ele aparecer bem na foto. Eu duvido muito, seja quem for o relator, mesmo o ministro André Mendonça, que tem sido tão rígido nas suas decisões em relação ao caso Master, eu realmente tenho minhas dúvidas de que haverá uma imposição por parte do Supremo Tribunal Federal a decisões que cabem exclusivamente ao Legislativo. Pois é, esse é um outro tópico, né? É algo que a gente precisa analisar também. É papel da Suprema Corte decidir se vai ter CPI ou não? Não poderia o próprio parlamento tomar e avançar com uma questão que é de responsabilidade da Casa Legislativa? Deixa eu passar para o Bruno Musa, está ao vivo com a gente. Musa, antes de passar a palavra, só quero abrir aspas para a manifestação do ministro Toffoli. Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe esse processo à presidência desta Suprema Corte para adoção das providências que julgar pertinentes, fecho aspas. Essa manifestação do ministro Toffoli, muito provavelmente haverá um novo sorteio, né? Regras são regras, um novo sorteio, e aí um outro ministro tomará essa decisão em relação ao pedido que foi feito pelo parlamentar. Enfim, você, Musa, suas impressões a partir dessa notícia que chegou há pouco à redação da Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Dávila, Mota, todos que nos escutam. Bom, vamos lá. Acho que todos os três comentaram aqui já partes importantes e óbvias com relação a isso. Eu vou talvez dar aqui uma apimentada e deixar a minha opinião. Eu, particularmente, venho falando quase que diariamente que não me resta mais nenhum tipo de esperança dentre as instituições brasileiras. Nenhuma. E quando eu falo nenhuma, é nenhuma. Literalmente. Nem a forma como são escolhidos todos os processos, relatores e tudo mais. Dito isso, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, será que não pode ter sido uma forma dele sair da relatoria se mostrando suspeito, o que é muito óbvio que ele é, desde o começo de absolutamente tudo, para tentar melhorar um pouco a imagem, não apenas do ministro, mas do STF, que está na boca da população, desde a mais pobre até a mais rica. Se discute isso diariamente nas ruas. Tente pegar um táxi, tente pegar um Uber, tente andar a pé, ir em qualquer bar. Você tem ou alguma piada ou algum papo falando a respeito disso de maneira mais séria. Tomou conta das discussões nas ruas. E o STF, segundo as principais pesquisas, tem mostrado que ele é o principal culpado, atribuído essa culpa da população
ao STF por tudo o que está acontecendo. Será que não seria uma imagem dele falar, ora, agora eu me declaro suspeito? Só agora? Com todo o histórico anterior, não havia suspeição antes disso? Talvez, na minha opinião, ele nem sequer deveria ter participado do sorteio para aparecer como relator de um caso desse. Depois de tudo que vimos, de todas as notícias, dele ter assumido ser sócio da Maridit, com quebrar o sigilo da Maridit e logo depois voltar atrás com o ministro parceiro dele, parceiro dentro do STF, será que ele não deveria, ele mesmo, não ter participado desse sorteio? Eu acho que ficaria muito mais claro. A imagem, para mim, não muda absolutamente nada. Pois é, esse é um ponto importante. E os atos e decisões que foram autorizadas pelo então relator Dias Toffoli? Alguém poderá questionar justamente se ele se declara suspeito, impedido nesse momento. Aquela época não era. Naturalmente, advogados poderão se utilizar desse precedente aberto para questionar ações e atos que foram tomados pelo então relator. Você, Mota, não lhe causa estranhamento ou até preocupação que lá na frente alguém questione algum detalhe do processo e identifique uma irregularidade que possa até inviabilizar o processo ou até alguma coisa que tenha sido determinada? Causa grande preocupação, Caniato, e eu tenho quase certeza de que é isso que vai acontecer. Hoje eu estava fazendo compras no mercado e uma senhora parou perto de mim e me perguntou: você acha que isso vai dar em alguma coisa? E eu virei para ela e falei: não acho não. E essa é uma das razões. Eu queria observar aqui, primeiro, que algumas pessoas têm toda a sorte do mundo, né? A maioria de nós não consegue nem ganhar um sorteio de rifa de torradeira elétrica na escola do filho. Outras pessoas têm uma sorte fenomenal. É mais um exemplo da desigualdade brasileira, meus amigos. Agora, eu queria chamar a atenção para esse aspecto dessa notícia que o Beraldo chamou, né? Trata-se do pedido de um deputado federal do Partido Socialista Brasileiro para que a Corte ordene a instalação de uma CPI. Ali você já para, né? Para a notícia aí. Mais uma vez, o parlamento está indo ao judiciário e pedindo que o judiciário cumpra as funções do parlamento, até o dia em que o parlamento vai ser totalmente obsoleto. A gente não vai mais precisar desses deputados. A gente já sabe, vai direto no judiciário. Agora, o objetivo da CPI, a gente precisa falar, que esse deputado quer que seja instalada, é investigar as fraudes ocorridas na negociação da compra do Master pelo Banco de Brasília, o BRB, e só isso. O objetivo verdadeiro, segundo alguns observadores, seria desgastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e potencialmente desviar o foco da atenção, que hoje está bem em cima dos integrantes da Corte Suprema. Pois é, e tem também aquele aspecto, né, Dávila? Quando a gente fala no caso do Banco Master, parece que toda instituição ou agente público quer puxar para si a investigação, né? Sabe que renderá bons cliques, os holofotes estarão focalizando aquelas figuras que em alguma medida têm participação na investigação. Agora, vai funcionar? Não sabemos. Caniato, tem dois aspectos importantes aqui. Primeiro, esse que o Mota trouxe, que foi a judicialização excessiva da política nos últimos anos. Todo mundo quer entrar no Supremo discutindo algum aspecto da constitucionalidade em derrotas ou em agendas particularmente ligadas a um partido, ou uma ideologia, ou uma causa. Agora, como é que o Supremo deveria ter reagido ao longo dos anos se fosse uma corte constitucional? É o que nós chamamos do juiz negativo. A única coisa que ele tem que fazer é decidir se aquele assunto é constitucional ou não. Isso aqui não cabe à Constituição. Isso aqui, por exemplo, instalação de uma CPI é um assunto unicamente, exclusivamente do parlamento. Então, pronto, joga o caso fora. Não vamos nem discutir isso aqui. Esta atitude é que o Supremo deveria ter tido ao longo dos últimos anos para evitar esta enxurrada de judicialização da política. Mas não,
não somente aceita, como se acha a responsabilidade de reagir a toda vez que é provocado. E não é assim que funciona em nenhuma Suprema Corte do mundo. Aliás, a Suprema Corte americana rejeita a maioria dos casos quando é provocado, porque acha que aquele negócio não tem a ver com um aspecto constitucional. Ela praticamente aceita casos quando ela quer expressar ou esclarecer uma opinião determinada sobre a Constituição. Então, no Brasil, virou essa farra. Parece que é assim um complexo de culpa. O Supremo tem que se manifestar em absolutamente todos os assuntos quando provocado. E isso causou essa enxurrada de ação muito mais grave. Não só se manifesta, e aí entra o ativismo judicial, como quer interpretar a lei de uma forma elástica para incluir coisas na lei que não estavam no espírito da lei quando foi aprovada no Congresso. E aí nós caímos em muitas barbaridades aqui, como foi a questão do marco temporal, posse de drogas, aborto, etc. Então, isto é um mal que precisa ser estancado, e só pode ser estancado com uma mudança de atitude dos ministros do Supremo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nesse caso, é o seguinte: sorte o meu ato falou das pessoas que têm sorte dos brasileiros que caiu agora a relatoria com o André Mendonça, porque é uma pessoa discreta, técnica, proba, que não fica dando entrevista toda hora, que não é que nem mariposa que fica procurando spot de luz para falar, microfone, nada. Isso é muito importante quando se trata dos dois casos que definirão a credibilidade ou descrédito total da Suprema Corte, que é a questão da relatoria do INSS e do Banco Master. Então, Caniato, a melhor coisa para o Supremo agora é evitar holofotes, fazer uma análise técnica, jurídica, e focar na essência do esclarecimento desses dois escândalos nacionais. Um é o maior escândalo financeiro da história do país, e o segundo é a roubalheira recorrente no INSS. Então, esses dois casos, se resolvidos de maneira de acordo com a lei e a Constituição, podem ajudar muito a começar a melhorar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Pois é, duas investigações sob a relatoria de André Mendonça e que em algum momento elas devem se encontrar, porque há agentes, inclusive, que são citados nas duas investigações. Deixa eu só destacar qual foi a justificativa do deputado Hollenberg, abrindo aspas para ele. Até a presente data, passados mais de 30 dias do protocolo de requerimento da CPI e da apresentação da questão de ordem, não houve qualquer andamento ou adoção de medida por parte da presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, no sentido de providenciar a instalação da CPI, fecho aspas. Hugo Mota, de forma reiterada, sempre justificando que haveria uma fila, né? Não dá para chegar ao primeiro requerimento e colocar na frente das demais. Você, Cristiano Beraldo, os nossos comentaristas, até após a sua fala, destacam esse excesso de pedidos à Suprema Corte, né? O excesso de judicialização da política. A Suprema Corte é provocada. Qual deve ser o papel? Devolver, então, os pedidos que ela entende que não competem, não são de responsabilidade da Suprema Corte? Olha, o Dávila trouxe aqui uma comparação, né, com a Suprema Corte norte-americana, e só para a nossa audiência ter uma ideia, no último ano a Suprema Corte norte-americana aceitou 65 casos e ela teve alguns pedidos adicionais que são classificados como emergências. Isso não somou 200 casos ao longo do ano. Isso sim é uma Suprema Corte, uma corte constitucional que tem a responsabilidade de guiar a interpretação da Constituição tão somente. Mas o Brasil, especialmente pelos partidos de esquerda, a partir da Constituição de 88, que foi deixando inúmeras brechas, a Suprema Corte foi se apropriando desse papel de decidir sobre questões absolutamente políticas. Quando você fala de um deputado de Brasília, aliás, o Mota destacou muito bem, essa CPI é uma CPI que vai ter como foco o governador de Brasília, Ibanez Rocha, e o deputado Hollenberg é de Brasília. Então há uma disputa política local de interesse do deputado Hollenberg, não é de interesse do Brasil, não. Não se trata aqui do interesse nacional, porque ele, que é do partido do vice-presidente da República,
do partido do Márcio França, do João Campos, figuras tão próximas do presidente Lula e de tantas outras figuras iluminadas da esquerda, por que ele não usou o seu prestígio político para pressionar o Congresso, tendo apoio da bancada que apoia o governo, para fazer essa CPI andar? Porque só interessa a ele. Então essa mesquinharia na atuação legislativa, figuras como ele, figuras menores que vão ser varridas para debaixo do tapete da história política brasileira, eles simplesmente ocupam o noticiário e consomem recurso público com este tipo de pleito que vai ali entrar na fila da Suprema Corte Brasileira, que não rejeita absolutamente nada, porque tem uma vocação construída pelos próprios membros para se meter em absolutamente todos os assuntos políticos. Pois é, só para fechar essa rodada, você, Musa, tem expectativa de um avanço na CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados? Há instrumentos por parte dos congressistas para entregar resultados importantes em relação a essa investigação? Você acha que renderia muito mais clique para o Instagram e é preciso se debruçar sobre a investigação que é tocada por André Mendonça, STF e também Polícia Federal? Eu acho que dá para tocar em paralelo. Uma CPMI, no meu entender, mal não faria. Você traria muito mais holofote, traria muito mais visibilidade, mais discussão de um tema que, como eu mencionei, está sendo discutido em cada canto do Brasil, nos mais distantes locais, você ouve essa discussão. Então, eu acho que se desse para manter em paralelo maior nível de holofote de pressão, melhor. Mas onde eu tenho confiado mais é realmente no caminho que o André Mendonça tem feito. Inclusive, algumas matérias noticiando que ele está negociando uma delação premiada direto com delegados da Polícia Federal, sem passar pela PGR, que já mostrou, ou melhor, não mostrou a que veio no caso. Então, o meu ponto aqui que eu quero dizer é que me parece que sim, haveria argumentos para andarmos com isso, trazer pontos sólidos para que novas provas fossem mostradas para a população, que todos nós merecemos, afinal de contas, financiamos tudo isso, todo aquele encontro em Londres, uísques, isso é o mais barato de tudo. Então temos o direito de saber, me parece que há argumentos sólidos para isso. Agora, apenas fazer uma correção aqui a um ponto que, uma ponderação, melhor dizendo, ao ponto que o Dávila comentou, que o melhor caminho do judiciário seria justamente levar para o lado técnico, né, Dávila, como você muito bem falou. O problema é que se eles levassem para o lado técnico e não fizessem nenhum tipo de política, já passou do ponto de não retorno. O lado técnico provavelmente mostrará que todos os indícios, grande parte deles, estão envolvidos com tudo isso. Os nomes foram mencionados, as notícias já foram divulgadas, as mensagens também quebradas, os encontros confirmados. Portanto, o lado técnico agora, acho que me parece muito mais complexo. A coisa é quem vai continuar atirando antes de cair, né? Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Dávila, quer só fazer o comentário em cima do que disse o Musa, que fez justamente uma ponderação em cima do que você falou. Justamente por causa disso que precisa ser muito técnico nas mãos do André Mendonça, e é o que ele está fazendo. Daí dependerá muito da coragem e da determinação do presidente do Supremo, Edson Fachin, blindá-lo, porque não é pouca a pressão para sabotar o trabalho técnico do relator. Aliás, o que eles querem, Musa, é uma solução política. Sabe qual é a solução política? Varrer o problema para debaixo do tapete, virar a página, esquecer esse escândalo e partir para outra. Ninguém quer resolver. Então, é fundamental nesta hora, para não criar mais tensão política, tratar politicamente um caso que hoje é um caso de polícia e do Supremo Tribunal Federal. Pronto. Então, este é o ponto. E não politizar uma questão judicial que pode complicar ainda mais a operação, que é o esclarecimento total de todos os envolvidos. Nós já sabemos, né, Musa, só pelo que já foi divulgado, já vem, como bem disse o presidente do PL, metade da República vai cair quando esse negócio vier à tona. Então, já tem gente demais. Agora é preciso esse olhar técnico. Pois é, daqui a pouco a gente vai acionar, inclusive, a nossa reportagem. Tem informações adicionais a respeito dos muitos encontros realizados por Daniel Vorcaro com autoridades. Mas antes disso, quero só passar para o Mota, porque há a questão que envolve a possibilidade do fechamento de uma delação premiada, né, Mota? Um instituto que a gente escutou tanto durante a Operação Lava Jato, e há o temor de várias figuras importantes de que isso
pudesse ser fechado entre Daniel Vorcaro e a Polícia Federal. Imagine só o volume de informações que poderiam ser compartilhadas pelo Daniel Vorcaro. E até foi feita uma solicitação para o relator André Mendonça para que as reuniões, os encontros entre Daniel Vorcaro e os advogados fossem encontros sem gravação, porque sempre tem uma câmera de segurança ali na sala destinada ao encontro do custodiado com os seus advogados. Então, esses encontros não deverão ser gravados, foi autorizado isso por André Mendonça, e os advogados poderão entrar nessa sala com blocos de papel e canetas para fazer as anotações. Imagino as orientações que vão ser passadas por Daniel Vorcaro, né? Nomes, situações, pessoas, enfim. Você, Mota, quando a gente coloca no horizonte a possibilidade de delação premiada, quais aspectos devemos considerar? Só deixa eu confirmar com a direção quanto tempo a gente tem até a chegada da rede. 50 segundos esse comentário, Mota, por favor. Nada a temer, Caniato. Ontem eu recebi de um amigo por WhatsApp um vídeo. Esse vídeo mostrava uma famosa figura da política nacional, que inclusive está um pouco sumida, fazendo uma delação premiada. É um vídeo de vários minutos em que esta pessoa conta barbaridades que aconteceram na política brasileira. Foi tudo anulado, Caniato. Não valeu de nada. Os personagens que ele delatou estão de volta à cena política brasileira. Então, em relação à delação premiada, não há absolutamente nada a temer.